Muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor, por esse privilégio que o Senhor me concedeu, através do convite da igreja. O Senhor tem caminhos que trazem para a gente questionamentos. E, às vezes, a gente fica angustiado porque a gente não conhece os caminhos que o Senhor tem preparado para a gente. Mas eu quero começar dizendo para você que você não está aqui por acaso, eu não estou aqui por acaso, a música que Pedro cantou não foi por acaso, as mensagens ouvidas até aqui não são por acaso. Deus está envolvido num grande projeto, um projeto de salvação que começou a existir antes mesmo do ser humano ser criado. Esse projeto de salvação está agora, nesse momento, se desenvolvendo, a todo instante. Anjos, como diz a serva do Senhor, estão subindo e descendo a todo momento nesse tempo de juízo, levando para Deus o fechamento da história de muitas pessoas. Muitas pessoas estão encerrando a sua história com Deus, e os anjos a todo momento partem para levar esse relatório final à presença de Deus de cada uma das vidas que estão sendo ceifadas, ou da vida de cada um que se decidiu diante de Deus, se vão verdadeiramente segui-lo ou se vão servir a Satanás pelo resto de suas vidas. A porta da graça está perto de se fechar. Estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo, a obra de Deus neste mundo, chamando a atenção dos seres humanos para ele. E nesta noite eu quero contar para você o que Deus tem feito na minha vida e na vida do seu povo. E talvez você entenda finalmente que Deus está agora também trabalhando na sua vida e talvez você ainda não tenha percebido. Mas tudo que tem acontecido ao teu redor é obra do Espírito Santo. Nada é fruto do acaso. Nada é fruto do acaso. Louvado seja o nome do Senhor, queridos, porque Deus tem me dado essa oportunidade de falar para muitos grupos. Grupos como este aqui. Eu estou encantado com uma coisa. Sabe aquele texto de Ezequiel 37 que fala dos ossos secos, do vale de ossos secos? Tem um momento ali naquela história de Ezequiel 37, que depois que o profeta profetiza para os ossos, diz a Bíblia que houve um reboliço. Essa é a expressão, um movimento. Ossos que batiam contra ossos, eles começaram a se organizar, cada osso procurando o seu osso respectivo, e o Espírito Santo foi remontando aqueles seres humanos até transformá-los num exército, mas um exército que ainda não tinha o Espírito Santo. Aí vem a segunda fase da profecia de Ezequiel, quando ele profetiza o Espírito por ordem de Deus, e o Espírito entra naquele grande exército, e esse exército, sobremodo numeroso, começa agora a ser verdadeiramente um exército de Deus. Homens cheios do Espírito Santo. Eu acho que esse termo reboliço, um movimento de ossos que batiam contra ossos, é exatamente, meu querido irmão, minha querida irmã, esse movimento que está acontecendo agora ao redor do mundo. O povo de Deus está recebendo da parte de seus profetas um chamado incisivo e decisivo para que ele se movimente, para que ele comece a reagir a fim de receber a segunda parte da promessa, que é o Espírito Santo. Então eu acredito de todo o coração que Deus neste momento está a executar agora um grande movimento ao redor do mundo, porque não é só a igreja, esta igreja que está agora se movimentando para buscar a presença de Deus em vigília. Eu tenho pregado em muitas vigílias, em muitas reuniões da madrugada, eu tenho testemunhado em muitos lugares, inclusive reuniões e cultos e pequenos grupos fora do país, ao redor do mundo, que estão reunidos para buscar o Espírito Santo. Então, eu acredito nessa parte da profecia de Ezequiel. Está havendo um reboliço, um movimento. A igreja está se movimentando e isso é um bom sinal, porque a igreja tem percebido o soprar do Espírito Santo, o chamado de Deus para um reavivamento, para a decisão de suas condições, dos seus condicionamentos diante de Deus. Deus está nos chamando, queridos irmãos, para um confronto. E eu inicio aqui esta mensagem dizendo para vocês o tema dela.
porque essa mensagem, na realidade, é uma mistura do meu testemunho com o que a palavra de Deus diz a respeito de como nós podemos atravessar momentos de crise, momentos de luto, momentos de dor. Por isso eu dei o título dessa mensagem, um confronto. Mas antes de nós começarmos diretamente a mensagem desta noite, eu gostaria de convidar você para molhar, para umedecer mais ainda este momento com a presença de Deus através de uma oração. Feche os seus olhos onde você estiver agora e ore comigo, por favor. Maravilhoso Deus e poderoso Pai, aqui estamos outra vez em Tua presença. Esta é a hora que a Tua palavra será aberta. E eu te peço, bondoso Deus, que em nome do Teu Filho Jesus, o Teu Espírito nos seja enviado, tanto para preparar as nossas mentes para receber a Tua palavra, quanto para nos ajudar na transmissão da Tua palavra. Toca-nos com brasas vivas do Teu altar. Toca nossa mente com sabedoria. Que as nossas mãos, nesse momento, sejam lavadas. Que o Teu sangue poderoso nos purifique de toda impureza, de toda imperfeição. Que nada que tenhamos feito que Te desagradou fique aqui presente, manchando e confundindo essa mensagem. Mas que o poder do sangue de Jesus possa agora nos redimir de toda impureza e imperfeição, a fim de que, com as mãos limpas, possamos receber o pão do céu e nos alimentarmos da Tua palavra que será agora aberta. Ajuda-nos, Senhor, a descansar em Ti. E de maneira muito tranquila, muito suave, recebermos mais uma porção da Tua palavra, porque desde as 3 horas da tarde aqui estamos, recebendo bênçãos. A palavra foi aberta muitas vezes, e o Senhor falou conosco muitas vezes, mas nós estamos insistindo em vigília, para que o Senhor continue a falar, porque nós queremos ver aqui transformação de vidas. Queremos ver pessoas renovadas, bondoso Deus. Queremos que nosso coração seja transformado, regenerado. E é por isso que oramos para que o Senhor nos conduza neste momento. Oramos confiados no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, querido irmão, querida irmã, abra sua Bíblia, por favor, lá no livro de Lamentações. Lamentações. O livro de Lamentações ele foi escrito de uma maneira poética, por isso ele está dentro da seção dos livros poéticos. Esse livro ele foi escrito com acrósticos. Isso pode parecer um nome muito estranho para você, mas é muito simples, por incrível que pareça. Um acróstico é quando você pega amanhã é o Dia das Mães, aí você escreve a palavra mãe, e com a letra M você escreve uma palavra, com a letra A você escreve uma outra palavra de amor, e aí você vai escrevendo e compondo ali um pequeno verbete, uma pequena poesia. O livro de Lamentações ele foi escrito assim, dessa forma poética. Eu acredito que o escritor Jeremias ele queria colocar poesia, colocar melodia nessa escritura para que a sua oração chegasse ao trono de Deus, para que Deus ouvisse a sua oração. Era mais um capricho, um desejo de fazer com que a sua palavra, as palavras escritas aqui, fossem verdadeiramente a expressão do íntimo do seu ser. Não é assim quando a gente quer declarar para alguém que a gente ama, que a gente tenta pôr poesia nas palavras. Quando eu falo com meus filhos a respeito do amor que sinto por eles, eu tento colocar um pouco de poesia. Eu digo muitas vezes, filho, eu amo muito você. Você é muito importante para a minha vida. Minha respiração depende do seu bem-estar. Eu respiro bem, eu fico feliz quando você está feliz. Isso é poesia, isso é uma forma de tentar tocar o coração. E parece que Jeremias tinha esse desejo de tocar o coração de Deus. Mas sabe, queridos, eu dei o tema a essa mensagem de o confronto, porque eu quero que você entenda logo de cara que todo cristão, todo servo de Deus, em algum momento, vai ter um confronto com Deus. Se você não procurá-lo para um confronto decisivo, Deus vai te procurar para esse confronto decisivo. Se ele ainda não aconteceu na tua vida, ainda vai acontecer. E se ele aconteceu e não resolveu o teu problema de conversão, de mudança de rumo, de recomeço, então te prepara porque ainda virão outros confrontos. Mas a palavra confronto, não se assuste, ela vem aqui para nos dar uma ideia. Se você procurar o significado da palavra confronto, você vai ver que
se trata apenas de um encontro face a face. E há uma outra forma também de dar significado a essa palavra confronto. É quando você põe uma ideia de frente da outra. Uma ideia diferente de outra, mas estão agora num confronto. Estão colocadas uma em frente à outra. Isso também é um confronto. Um confronto de ideias. Um confronto também é o seu encontro com alguém cara a cara. Deus está nos chamando para esse encontro, meus queridos irmãos. Deus está nos chamando para um confronto, na realidade, com Ele. Todos nós teremos, em algum momento, o nosso vale de Jaboque. Lembram de Jacó? Jacó lutou com Deus. Jacó lutou com Deus e não somente lutou, mas a Bíblia diz que ele prevaleceu. Olha como isso é interessante. Jacó lutou com Deus e prevaleceu, venceu. Quantos de nós estamos acostumados a vencer em oração, em luta com Deus? Em luta. A minha esposa tem um pai que ainda não aceitou a Jesus como Salvador. E um dia desses nós estávamos conversando e chegamos a uma conclusão. Nós ainda não lutamos com Deus para que o pai da minha esposa seja salvo. Nós ainda não entramos num confronto, num duelo com Deus, a fim de conquistar das mãos de Deus a bênção que Ele mesmo prometeu. Todo aquele que vier a mim, de modo algum lançarei fora. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Há promessas de Deus para aqueles que vão ao seu encontro e estão decididos a receber de suas mãos a bênção. Assim como Jacó prevaleceu e disse no momento mais tenso da sua luta, não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Parece que nós estamos em falta com Deus nesse sentido. Deus gostaria de ver corações incendiados, flamejantes, cheios de vontade de salvar os outros e de encontrar salvação para nós mesmos. E Ele gostaria de ver uma igreja em chamas. Ele disse lá no livro de Lucas: eis que vim para lançar fogo sobre a terra, e quem me dera já estivesse a arder. Há um desejo de Deus de ver a sua igreja em chamas, ardendo, e para que isso aconteça, Ele precisa nos confrontar. Ou Ele virá para nos confrontar, ou nós teremos que ir a Ele para esse confronto. Mas em algum momento todos nós teremos o nosso vale de Jaboque. Todo servo de Deus terá o seu momento de confrontar-se com Ele. Jacó lutou com Deus e prevaleceu, querido. Jacó lutou com Deus e venceu. Não parece complicado essa frase? Você falar que venceu o próprio Deus, mas essa é uma vitória que Ele está sonhando que todos nós tenhamos, eu e você. Deus está confrontando o mundo exatamente agora, nesse momento. Confrontando o mundo. Há um clamor generalizado sobre a terra. Assim como diz também Jeremias em outra parte, já nós vamos ler o capítulo 3 de Jeremias, de Lamentações, mas em outra parte, no livro de Jeremias, ele diz assim: ouviu-se um clamor em Ramá. Era Raquel chorando por seus filhos. Eu vejo nesse exato momento Deus confrontando o mundo. Assim como antes, pouco depois, melhor dizendo, do nascimento de Jesus. Houve um grande lamento em Ramá. Era Raquel chorando por seus filhos. Todos aqueles meninos que foram mortos, porque simplesmente o rei tinha medo de que o rei prometido pela palavra de Deus tomasse o seu lugar. Ele manda matar todas aquelas crianças. Então houve um grande lamento, um grande choro. Eu só imagino o momento que eu e você estamos vivendo agora como um momento parecido como esse, porque as mães estão clamando, as mães estão chorando. Vocês sabem, eu perdi meu filho há pouco mais de um mês atrás. Eu vejo todos os dias, além das minhas próprias lágrimas caírem, eu vejo no rosto da minha esposa, muito mais no rosto dela, que é mãe, esse pranto, esse constante sofrimento por causa do filho que se foi. Carregamos a esperança, temos a certeza da salvação, do reencontro, mas dói muito. E sabe, queridos, Deus está nesse momento confrontando o planeta. Não sei se você está percebendo, mas somente aqui no Brasil hoje há algumas milhares de famílias pranteando, chorando a perda dos seus entes queridos. Eu não sei se você participa, alguns de vocês aqui da sala 57, mas eu costumo ficar lendo aquelas mensagens que vão
constantemente passando aqui embaixo da tela, dos pedidos de oração, dos eventos que estão acontecendo na vida do povo de Deus, e o povo de Deus tem sofrido, tem lamentado, tem chorado, é toda hora alguém dizendo assim, meu pai foi entubado, meu irmão foi entubado, meu pai acabou de falecer, meu filho acabou de falecer, 2, 3 pessoas da família morrendo, e o pranto generalizado tomando conta da terra. Esse não é um clamor, meus queridos irmãos, que é obra do acaso, não, esse clamor faz parte de uma tentativa de Deus de chamar a atenção do mundo para ele. Aí você diz assim, pastor, não diga isso. Tentativa de Deus? Sim, meus irmãos, tentativa de Deus. Pare para pensar, às vezes a gente quer desassociar as coisas que acontecem no mundo de Deus, porque sabemos que Deus é amor. Mas Deus também diz que repreende e disciplina aqueles a quem ele ama. Então existe uma questão aí. O mundo pode estar vivenciando agora um juízo da parte de Deus, não uma praga. E você diz assim, mas será que não foi Satanás que colocou isso no mundo? Até porque existem textos de Ellen White dizendo que Satanás envenena o ar, trazendo doenças para nós. Sim, queridos, acredito sim. Mas a mesma profetisa que falou sobre isso disse que Deus usa os estratagemas do diabo para fazer cumprir os seus desígnios. Lembra quando ele chamou um pagão, uma pessoa que não era servo de Deus, chamou esta pessoa de servo, ele disse, o meu servo Ciro vem para cumprir os meus propósitos. E assim como Ellen White diz que os estratagemas do diabo Deus usa para cumprir os seus desígnios, eu acredito que tenha sido Satanás que espalhou essas doenças sobre o mundo, mas eu acredito que Deus está se utilizando disso para exercer juízo sobre a sua igreja, porque ímpios e justos estão sendo vitimados por essa enfermidade. Ímpios e justos. E quando isso acontece, isso é obra de juízo. E o juízo, quando vem, ele vem para corrigir, disciplinar, transformar a vida de um povo. É diferente de praga. Praga vem para punir e definir a situação do ímpio. O juízo vem para corrigir o seu povo. É por isso que Deus levou para a Babilônia tanto os justos como os injustos. Estava lá Daniel, seus amigos, no meio de uma nação que estava corrompida e perdida. Mas todos eles sofreram. E agora, no livro de Jeremias, eu encontro um paralelo com a minha história, com o meu testemunho. No livro de Lamentações. Quando Jeremias ora e fala para Deus a respeito da sua experiência, Jeremias fala de um jeito tão sincero e tão característico de alguém que está sofrendo muito internamente, juntamente com o povo, que eu olho para essa narrativa e todas as vezes que eu leio, eu relembro o momento que eu vivi. O momento que eu vivi. E antes da gente ler, eu vou rapidamente aqui falar para vocês. Vocês sabem, a maioria de vocês acompanharam a minha história, meu testemunho. Eu tenho falado em muitos lugares. Num período de 1 mês, eu perdi a minha mãe com câncer. No dia que a minha mãe morreu, eu recebi a notícia. Caí em profunda tristeza. Não sei se isso baixou a minha defesa do organismo, meu sistema imunológico. Eu sei que no mesmo dia da tristeza, da notícia da morte da minha mãe, eu adoeci e comecei a manifestar sintomas da Covid. E vocês já sabem. Fui internado e passei 9 dias internado com as complicações da Covid. Quase fui entubado. Fiquei com mais de 50% do pulmão tomado pela doença, pela pneumonia, que estava complicando o meu quadro. Eu entrei no hospital numa condição muito triste, irmãos, porque quando eu entrei no hospital para ser internado, eu vinha trazendo comigo emocionalmente algumas doenças. Eu tinha depressão, eu tinha transtorno de ansiedade, eu sofria muito e o meu problema não era biológico, era pós-traumático, porque há algum tempo atrás eu me afastei de Deus, tive um momento de escuridão na minha vida espiritual. Eu sou nascido no Evangelho, cresci no Evangelho. E só depois de adulto, depois de muito tempo convivendo com Deus, eu tive meu momento de escuridão, me afastei do Senhor. Mas me afastei para definir realmente a minha vida. Não queria mais a vida com Deus. E o meu coração estava voltado para esse momento de rebeldia. Mas sabe, queridos, Deus não desistiu de mim, continuou a lutar comigo,
me trouxe de volta para a igreja, eu fui rebatizado, reconstruí minha família, fizemos renovação de votos diante de Deus na igreja, tudo estava sendo organizado de novo na minha vida, mas a partir desse momento em que eu fui batizado e retomei a minha vida com a minha família, todas as vezes que eu me ajoelhava para orar, eu não conseguia enxergar a Deus. Os meus olhos da fé não eram capazes mais de enxergar a Deus. Eu só olhava para o meu passado e para o meu pecado do passado, para a minha apostasia, e pensava, bom, Deus ainda está irado comigo e eu vou continuar sofrendo os efeitos dessa ira de Deus sobre mim. E as coisas que aconteciam de ruim na minha vida, todas eu fazia associação com a minha condição do passado. E eu dizia, eu ainda estou pagando pelos erros que cometi. E algumas pessoas diziam, quando a gente se afasta de Deus, parece que vem uma maldição que nunca mais nos deixa, e a gente passa o resto da vida sob essas maldições. Que o Senhor repreenda qualquer pessoa que levantar essa voz e disser isso para você em algum momento, porque não há maldição que não possa ser quebrada, não há pecado que não possa ser perdoado. E o Senhor me trouxe de volta, mas apesar de ter reconstruído minha vida e diante de Deus eu ter feito tudo o que eu precisava fazer, me arrepender, me entregar, ser rebatizado, eu não tinha paz de espírito. Naquele hospital, entre a vida e a morte, foi onde eu tive um encontro com Deus. Mas logo quando eu entrei, eu tinha tanta certeza de que eu ia morrer, porque eu vivia sonhando com a morte. Eu queria a morte, eu não aguentava mais viver essa sensação do não perdão. Apesar de Deus ter me perdoado e pela razão eu entender isso, eu não conseguia sentir. E eu dizia para Deus, Senhor, eu sei que nós devemos oferecer a Ti um culto racional, mas eu também sou sentimento. Eu preciso me sentir liberto, eu preciso me sentir perdoado, salvo novamente, mas agora eu estou aqui entre a vida e a morte, não tenho certeza da minha salvação. Dá-me essa certeza, porque se eu vou morrer ou não, para mim tanto faz, eu não tenho mais prazer pela vida. Queridos irmãos, fiquei orando a Deus dessa forma, clamando para que Ele me respondesse, mas eu não ouvi a sua voz. Não ouvi a sua voz. A minha oração era como a oração de Jeremias. Abra sua Bíblia agora, já está aberta, em Lamentações, capítulo 3. Você vai entender o que estava no meu coração naquele momento. A oração de Jeremias aqui em Lamentações, capítulo 3, era praticamente a oração que eu fazia para Deus, não nessa rebuscação, nesse rebuscamento, não dessa forma tão linda, porque aqui ele está reclamando a Deus, ele não está reclamando de Deus. Ele está reclamando a Deus a sua condição e a condição do seu povo. E olha como ele fala. Ele diz assim, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Eu me senti assim, como se a ira de Deus, o seu furor, estivesse ainda sobre a minha vida. Por isso eu não sentia paz de espírito nem o perdão de Deus. Por isso eu estava mergulhado na depressão e na angústia, na ansiedade, no medo. Verso 2, ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra mim a mão de contínuo, todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando eu clamo e grito, ele não admite a minha oração. Era assim que eu me sentia. Eu pedi, Senhor, dá-me certeza da salvação. Provavelmente eu vou morrer aqui. Me despedi da minha família. Disse para minha esposa e para meu filho, olha, eu quero encontrar vocês no céu. Não abro mão disso. Eu tinha uma impressão muito forte de que eu iria morrer ali naquele hospital. E estava tudo bem nesse sentido, porque eu queria a morte. Eu perdi o prazer pela vida. Deixei de amar a vida. E era assim, eu orava, mas não sentia ele responder. Muito bem. Aí ele diz assim, verso 10, fez-me como urso à espreita e um leão de emboscada, desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado, entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha, fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia
fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Queridos, passei alguns dias naquele hospital nessa angústia, nesse medo, nessa depressão, nessa sensação do não perdão. Se eu estava preparado ou não para descer à sepultura. Senhor, dá-me certeza da salvação, eu preciso disso, mas havia uma cura que precisava acontecer em mim, que não era cura física, era a cura da minha alma. Eu precisava deixar de olhar para mim mesmo e começar a olhar para Cristo e seu amor, e todo o seu trabalho, e todo o seu processo de salvação para a minha vida. Eu não conseguia olhar para isso. Mas Deus me fez olhar, queridos. Em algum momento, naquele quarto de hospital, eu fui visitado pelo Espírito Santo. Eu não sei dizer para você em que dia desses 9 dias, se no 6º dia, no 7º, no 8º, não sei, eu tenho uma vaga ideia. Mas eu fui visitado pelo Espírito Santo. Sabem por quê? Porque eu tinha na minha mente uma certeza muito grande de que jamais eu conseguiria deixar de pensar nas coisas que eu pensava. Jamais eu seria curado daquela depressão, jamais eu seria curado da ansiedade, porque elas estavam ligadas diretamente ao meu passado. Então, como vencer isso? Não tinha como, não tinha terapia que desse jeito. Fiz terapia, procurei profissionais, não tinha jeito. Eu era uma pessoa triste. Subia aos púlpitos para pregar, mas não sentia a paz de espírito. Falava de coisas que eu acreditava, mas não sentia. Um dado momento naquele hospital, eu acordei pela manhã, um determinado dia. Acordei pela manhã. E a minha mente não era mais a mesma. Acordei pela manhã com uma mente totalmente renovada. Acordei numa manhã com o meu corpo totalmente recuperado. Aquela respiração que tanto eu queria, e os médicos perguntavam como você está se sentindo, eu dizia, só quero respirar, só quero respirar. Aquela respiração voltou ao meu pulmão. E a minha alma estava leve. Sabem por quê? Não sei como explicar isso, porque milagres não se explicam. Eu acordei com a sensação gigantesca de salvação, acordei com a sensação maravilhosa de ter sido perdoado, acordei com a sensação de uma dificuldade tremenda de continuar olhando para o passado, não conseguia mais ficar olhando para o meu passado, parecia que Deus tinha passado um apagador em cima da minha história de apostasia e estava reescrevendo a minha história, porque eu não conseguia mais dar importância ou olhar para o meu passado e ter a minha paz de espírito roubada por ele. Não conseguia mais. Também comecei a sentir um banho de graça, como se Deus estivesse dizendo constantemente para mim naquela manhã, semeie e descansa, semeie e descansa. Essa era a voz do Espírito Santo que eu mais ouvi, quase que de maneira audível, como se tivesse alguém do meu lado falando, dizendo, semeie e descansa, descansa em mim. Queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor, porque antes desse dia eu orava como Jeremias. Eu orava como se, falava para Deus como se ele tivesse, como Jeremias disse aqui, puxando o seu arco, entesando o seu arco e atirando a flecha bem direto no meu coração, porque doía muito o fato de estar orando e clamando e dizendo para Deus, Senhor, não é na hora da morte que o Senhor normalmente fala com seus filhos, que o Senhor opera os milagres de salvação, não foi assim com o ladrão na cruz. Na sua última hora, ele clamou a ti e foi salvo. Senhor, estou aqui, me ouve. E sabe, irmãos, antes que eu acordasse naquela manhã, com a minha mente transformada, com o senso da presença de Deus, antes que tudo isso acontecesse, eu orava assim, angustiado. E agora, naquele momento que eu acordei dessa forma, os enfermeiros entravam na sala e eu estava com o coração cheio de amor pelos enfermeiros, que eu nem reparava antes. Meu coração se encheu de amor pelos 2 homens que estavam do meu lado, também com Covid. E eu comecei, vez por outra, em toda oportunidade, falando um pouquinho
de Deus para eles. Isso foi tomando conta de mim, uma vontade de falar. E ali no quarto de hospital, no quarto daquele hospital, eu fiquei pensando, meu Deus, o que aconteceu comigo? O que está acontecendo comigo? E começaram a vir na minha mente alguns textos bíblicos. E além de alguns textos bíblicos que falavam sobre a justificação pela fé e sobre o banho de graça que eu estava recebendo, eu também comecei a ver algumas coisas na minha mente, que eu insisto em dizer, não foram visões, não tive visão. Insisto em dizer, não foram sonhos. Foram como se fossem lembranças de algo que eu vivi, mas que eu não lembrava. Estavam vindo agora as lembranças. E nessas lembranças eu podia ver claramente essas imagens, como se o momento da minha cura tivesse sido esse. Eu estava no quarto sozinho, essas eram as imagens que me vinham à mente. Eu estava no quarto sozinho, eu não estava com aqueles dois homens que estavam do meu lado. Nessas imagens que eu via, eu estava só. Do meu lado direito, na cabeceira da minha cama, era como se Cristo estivesse ali de pé. Do meu lado, na cabeceira da cama. E ao redor, próximos às paredes do quarto, haviam anjos. E o semblante dos anjos era de muita aflição e preocupação. Eles estavam preocupados comigo, porque eu estava muito angustiado, pedindo a Deus que me ajudasse, e eles estavam ali angustiados com essa situação. Então eles perguntavam assim, Senhor, já podemos ajudá-lo? Já podemos ajudá-lo? E eu tive essa lembrança, como se Jesus tivesse respondido para eles assim, ninguém toca nele. É preciso saber o quanto ele quer viver. Lembram que eu falei para vocês que eu tinha perdido o amor pela vida? Lembram que eu tinha dito para vocês que eu não tinha mais nenhum prazer de viver e tinha aceitado até a possibilidade de morte? Pois é. Deus queria que eu voltasse a amar a vida. E ele disse para aqueles anjos, é preciso saber o quanto ele quer viver. Queridos irmãos, eu não sei em que momento Deus deu ordem para aqueles anjos. Nem sei se eu fui tocado por anjos. Não sei se eu fui tocado pelo Espírito ou pelo próprio Jesus, mas sei que a divindade me tocou. Porque eu acordei pela manhã, restabelecido da minha saúde e restabelecido da minha alma, da minha mente. Queridos, com respeito à minha saúde, aconteceu uma coisa interessante que eu vinha esquecendo de contar nos testemunhos e apenas nas últimas 2 vezes que eu testemunhei, eu contei sobre isso. Nesta manhã que eu acordei com essa sensação, a enfermeira entrou no quarto e ela foi ver a liberação do oxigênio que eu estava recebendo. E quando ela chegou, ela disse assim, ué, você está se sentindo bem? E eu disse, estou. Ela disse assim, porque o seu oxigênio está praticamente fechado. Está menos de 1. Eu cheguei a receber 60 litros de pressão de oxigênio no meu momento mais difícil. E agora ela chega lá e aquela torneirinha que mede a vazão do oxigênio estava praticamente fechada e eu estava respirando normalmente. Eu achei que alguém tinha entrado e tinha fechado. Eu podia estar dormindo e não tinha visto. Eu disse, olha, eu não vi ninguém aqui, vi aqui e fechar. Mas eu achava improvável que alguém tivesse feito isso sem me comunicar. Mas ela disse, pois é, eu vou aumentar aqui um pouco para que você não se sinta mal. Eu disse, tudo bem, ela aumentou um pouco. Passou-se o tempo, daqui a pouco eu recebi a visita diária da médica. A médica entrou e quando ela foi ver a vazão do oxigênio, novamente a médica disse, você está se sentindo bem? Eu disse, estou. Ela disse, o seu oxigênio está fechado. E eu disse para ela assim, doutora, não estou entendendo, porque a enfermeira veio aqui, disse que estava praticamente fechado, aumentou e perguntou se eu estava me sentindo bem, da mesma forma que a senhora falou. E agora a senhora chegou aqui e fez essa mesma pergunta. Ela disse assim, olha, você está se sentindo bem, respirando? Eu disse, estou. Então vou deixar como está e vamos lhe observar 24 horas. As 24 horas passaram e eu não tive nenhum problema, estava confirmado que aquela foi a manhã que o Senhor restaurou a minha saúde e fez questão de deixar um sinal naquele quarto de que ele me visitou. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a minha história não acaba por aí, vocês conhecem parte dela. Um dia depois eu estava recebendo alta. Quem foi me buscar no hospital? Meu filho, Esdras. Meu doce filho.
aquele menino que me trouxe tanto orgulho. Aquele menino que, para mim, era um exemplo. Eu me espelhava nele. Não era mais o pai agora alcançando o filho e dizendo: filho, aprenda comigo. Não. Agora, meus irmãos, eu estava aprendendo com meu filho. Agora eu estava recebendo dele as lições que eu precisava para a vida. Eu entrei no carro que ele foi me buscar, e nós fomos conversando para casa. E o meu filho dizia assim para mim: pai, eu orei tanto para que o Senhor saísse dessa, mas eu tinha certeza que esse momento ia acontecer. O Senhor ia voltar para casa e nós estaríamos aqui conversando. Tinha certeza que Deus ia atender a minha oração. Eu louvei a Deus, irmãos, porque Deus me tirou daquele lugar. Quando eu estava no hospital, além dos versos que me vinham à mente, me ensinando sobre justificação pela fé, e sobre aquele banho de graça que eu estava recebendo, além dos versos, também me vinham à mente sensações que jamais eu experimentei. Eu pensava, quando eu chegar em casa, eu vou passar a mão na cabeça dos meus filhos. E eu vou fazer isso com significado. Vou pegar na mão da minha esposa e vou fazer isso com significado, porque voltei a amar a vida, o maior presente que Deus havia me dado. Deus queria que eu voltasse a amar a vida, que eu reencontrasse o significado de viver, a beleza da vida. Meu filho me levou para casa. Feliz estava porque eu estava em casa com saúde. Uma semana depois chegou a vez dele. Contraiu o Covid. Poucos dias depois, eu levei meu filho para ser internado. Aqui em Engenheiro Coelho, coloquei ele dentro de uma ambulância, porque ele precisou ser transferido para São Paulo, para o Hospital Adventista. Meu filho foi internado às 8 horas da manhã, meu querido irmão. Olha isso aí. Meu filho foi internado às 8 horas da manhã. Às 4 horas da manhã do outro dia, meu filho dormiu no Senhor. Foi muito rápido, muito violento. Deus levou a minha joia preciosa, que habitava no meu coração. E para tirar ele daqui foi dolorido. Foi uma pancada muito forte. Parecia que eu ainda estava vivendo esse confronto com Deus. Parecia que eu ainda estava vivendo essa crise espiritual, porque Deus ainda estava me ensinando algo. Meu filho deixou um legado. Dormiu no Senhor, mas a repercussão da sua vida foi o que me trouxe consolo e paz de espírito, porque de todas as partes eu recebi mensagem de pessoas que foram tocadas por suas músicas, por seus testemunhos, por sua palavra. E eu comecei a pensar, meu Deus, eu não sabia que o ministério do meu filho era tão grande e tão vasto. E agora eu estava recebendo de todos os lados, mensagens de todos os lados, de pessoas dizendo, olha, a vida do Esdras abençoou a minha vida. Esse foi o legado do meu filho. Deus encheu o meu coração de esperança, certeza da salvação do Esdras, certeza do reencontro com ele. Deus abençoou o meu filho, Gabriel, para que ele me desse força nesse momento difícil, fortaleceu ele como um gigante, fortaleceu minha esposa também, com o Espírito Santo, para dar apoio à esposa do meu filho. E foi uma luta, porque cada um tentava apoiar o outro. Foi desesperadora a situação. Minha mãe havia morrido há 15 dias atrás, depois eu estava hospitalizado, quase morri, e depois a morte do meu filho. Deus, o que está acontecendo? E eu entendi que esse confronto, esse encontro que eu tive com Deus no hospital, na realidade foi Deus me preparando para receber essa outra notícia que viria. Porque, irmãos, se eu não tivesse a minha mente curada naquele hospital, como eu iria encarar a morte do meu filho? Eu iria achar que a morte do meu filho era a cereja do bolo da vingança de Deus sobre a minha vida. Porque era assim que eu me sentia, como se Deus estivesse se vingando de mim, me castigando, me punindo. E se ele não tivesse me curado, como eu iria encarar agora essa dor tremenda, essa perda tremenda? Mas a experiência que eu vivi no hospital e com meu filho me ensinaram uma coisa.
O Deus que me ama é um Deus presente, é um Deus que conhece das minhas dores. Eu poderia gritar revoltado e dizer, Senhor, por que fizeste isto? Tu sabe o que é perder uma pessoa amada? E ele poderia me responder, sei, Semei. Eu sei o que é perder uma pessoa amada, porque eu perdi o meu filho também. E eu poderia dizer, Senhor, tu sabes o que é orar, clamar para que o meu filho seja curado e liberto e livre da morte e não ser atendido? E ele diria para mim, eu também sei, meu filho, sei o que é isso. Porque o meu filho clamou por mim no Getsemane. Meu filho pediu que eu tirasse dele a possibilidade da morte e da cruz, se isso fosse possível, e eu não o fiz. Eu sei o que você está sentindo, eu conheço a tua dor, meu irmão e minha irmã. É isso que Deus está dizendo para você agora. Essa dor generalizada que circula o mundo está alcançando agora você e a mim. A não ser que você esteja anestesiado. Mas é essa a intenção de Deus, confrontar-se com sua igreja, confrontar-se com o mundo, para que o mundo se erga e decida a sua situação diante dele. Talvez você esteja experimentando esse tipo de dor. Eu não tive nem tempo de vivenciar o meu luto, porque no mesmo dia em que meu filho dormiu, um outro pastor no hospital dormiu também. Um dia depois que meu filho dormiu, eu recebi uma mensagem de uma irmã que tinha perdido 2 filhas. E essa coisa continuou. Essa semana, um pastor e a sua esposa desceram à sepultura e deixaram uma filhinha de 7 anos. Queridos, é um momento que você olha para o céu e diz, Senhor, o que está acontecendo? Meu Deus, o porquê dessas coisas? Seres humanos não entendem, mas Deus está consciente de tudo que está acontecendo. Tem um projeto de salvação sendo realizado agora. Um projeto. E Deus está chamando a sua igreja para olhar para Ele. Esse confronto, querido irmão, querida irmã, esse confronto com Deus muda tudo. Esse confronto com Deus é um divisor de águas na tua vida cristã. Você pode ser batizado há muitos anos, mas talvez você não tenha passado pelo processo da conversão. Você pode ter sido convertido lá atrás, mas pode ter abandonado a fé. Não sei qual a tua situação. E é possível que muitos que estejam aqui também estejam usufruindo da salvação e da certeza da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Desde que eu saí daquele hospital, nunca mais eu tive crises depressivas, nunca mais eu tive ansiedade, nunca mais eu tive medo. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje eu tenho certeza da salvação em Cristo Jesus. Esse clamor que está sobre a terra é Deus em cima do monte, dando voz de rebate. Sabe quando ele mesmo convida o profeta a fazer isso? Lá no livro de Joel. Dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra. Ah, meus queridos irmãos, será que não é isso que está acontecendo? Parece que porque a gente demorou a subir o monte e dar voz de rebate, o próprio Deus está dando voz de rebate em seu santo monte. E está dizendo, perturbem-se todos os moradores da terra, porque eu vou para o confronto. Eu vou diante de cada um dos meus filhos e cada um terá que decidir a respeito de quem eles servem. Essa expressão de dar voz de rebate no Santo Monte, a expressão original é clamar até ferir os ouvidos. E eu sinto como se Deus estivesse fazendo isso. Clamando em voz alta, até ferir os ouvidos, até que a gente não aguente esse som e olhe para o céu. E diga, Senhor, o que estás dizendo? Eu me ajoelhei muitas vezes, irmãos, antes de adoecer, antes da morte da minha mãe, antes da morte do meu filho. E eu dizia para Deus, quando essa pandemia estava no auge, eu dizia, Senhor, o que o Senhor está dizendo? O que o Senhor está falando? E parece que Ele me respondeu, nessa experiência toda que eu vivi. Ele está dizendo simplesmente assim para a igreja, olhem para mim. Olhem para mim. E sabe o que acontece do outro lado do mundo? A dor é tão intensa que os homens estão dizendo, Senhor, olhe para nós. E sabe o que Deus espera? Que haja um confronto de olhares, que haja uma cara a cara com Ele, e que ao contemplá-lo, sejamos salvos definitivamente.
Louvado seja o nome do Senhor. Esse confronto, querido irmão, muda a minha história, muda a tua história. Como foi que Jeremias resolveu esse problema? Como foi que Jeremias resolveu esse problema de angústia do seu coração e da crise que ele vivenciava juntamente com o seu povo? Como foi que ele resolveu? Tem 3 coisas que eu gostaria que você lembrasse desse texto de Jeremias que nós lemos. E 2 textos nós vamos ler ainda. Primeira coisa, Jeremias abriu com sinceridade seu coração a Deus. Confrontou-se com Deus. Confrontou-se com Deus. Abriu seu coração em sinceridade. Está lá no verso 1 ao 18 que a gente leu. Abriu seu coração. Como eu já disse, reclamou a Deus. Não reclamou dele, mas reclamou a ele. Essa foi a primeira coisa para lidar com a crise. A segunda coisa que Jeremias fez, irmãos, para lidar com a crise, a segunda coisa foi mudar o foco da dor para o amor. Lembra que eu disse que eu orava assim? Senhor, não é aqui na hora da morte que o Senhor olha para quem está morrendo e opera a salvação como fizeste na cruz com aquele homem do teu lado? Então faça isso comigo, Pai. Jeremias também mudou o foco da dor. Depois que abriu o coração e disse que tudo que estava sentindo, aí ele muda seu discurso agora. Verso 21 até o verso 23, que diz assim: eu quero trazer à minha memória o que pode me dar esperança. Pega essa palavra aí, meu querido, minha querida. Talvez você que esteja me ouvindo esteja em dor profunda, em sofrimento profundo. Talvez você tenha perdido entes queridos também. Talvez a dor que você sente por causa da tua vida espiritual te faça se sentir como eu me sentia. Abandonado, perdido, não perdoado. Pega essa palavra aí, querido. Jeremias se sentiu assim, mas para resolver o problema da crise, ele disse: eu quero trazer à minha memória o que pode me dar esperança. Glória a Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Foi isso que ele disse. Então, a segunda coisa que ele fez, além de abrir o coração em sinceridade, foi mudar o foco da dor para o amor. E a terceira e última coisa que Jeremias faz para lidar com a crise, olha que lindo, está no verso 25 e 26. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Eu aprendi com esta lição de Jeremias a enfrentar a minha crise. Olha que coisa linda. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Todas as vezes que eu penso no meu filho Esdras, na minha mãe, eu sinto saudades. Eu choro, me angustio. Mas sabe, assim como Jeremias, eu escolhi fazer uma coisa: esperar no Senhor. E isso em silêncio. Jamais vou erguer a minha voz para blasfemar. Jamais vou erguer a minha voz para reclamar dele. Não. O Espírito de Deus colocou em meu coração essa verdade, que eu aprendi com Jeremias. Esperar em silêncio. Aguardar a manifestação da sua glória. Para encontrar o meu Salvador e reencontrar os meus entes queridos. Aqueles que eu amo tanto e que nos deixaram. Louvado seja o nome do Senhor. Esse confronto aconteceu com Jó. Esse confronto aconteceu com Abacuque. Esse confronto aconteceu com Jonas. Aconteceu com Moisés, com Jeremias. Todos esses homens foram chamados para um confronto ou foram em busca de Deus e confrontaram-se com Deus. Por isso o Senhor Jesus diz em sua palavra: vinde e arrazoemos. Não fica aí parado não, irmão. Venda a tua vida e ir embora. Não fica aí parado e satisfeito com a vida pobre com respeito à manifestação do Espírito. Não diga para Deus o quanto você está insatisfeito e o quanto você espera pela certeza da salvação. Queridos,
Alguns pregadores subiam nos púlpitos no passado e perguntavam: quem aqui está salvo? Eu nunca fui a favor desse tipo de pergunta. Mas ainda hoje, se essa pergunta for feita, eu vou levantar a minha mão com alegria, porque eu não estou confiado nos meus méritos, nem na minha capacidade salvífica. Eu confio nos méritos do Senhor Jesus e em tudo que Ele fez para me salvar. Ele está operando agora a minha salvação. Louvado seja o seu nome. E é por isso que hoje eu tenho certeza de que eu vou estar lá com Ele. Esse foi o banho de graça que eu recebi. Esse foi o banho de graça. O confronto que eu tive com Deus serviu para mudar o meu nome e vai mudar o seu também. O meu nome era depressão, angústia. Qual é o seu nome? Seu nome é medo, frustração, decepção? Qual é o seu nome, querido irmão? Qual é o seu nome, minha querida irmã? Depois que Deus me confrontou e me achou, Ele mudou meu nome. Sabe para que nome? Paz de espírito, certeza da salvação, convicção de perdão. É esse o meu nome. Eu sou filho do Deus Altíssimo e Ele quer fazer isso com todos nós. Ele quer que tenhamos um confronto que seja decisivo, um divisor de águas. Eu vi algum tempo atrás, há poucos anos atrás, o pastor Fernando Iglesias dizer assim: há 2 anos eu fui convertido. E eu pus a mão na cabeça e eu disse: meu Deus, o que ele está dizendo? Louvado seja Deus porque eu ouvi aquilo, porque ainda havia esperança para mim. Eu tinha nascido no Evangelho, mas eu não sabia dizer em que dia eu fui convertido. Isso é fato, queridos, está na palavra. Jesus, conversando com Pedro, ele disse: Pedro, quando tu te converteres? E quem era Pedro? Alguém que estava na convivência com Jesus. Tem muita gente convivendo com Deus, indo à igreja há muitos anos, mas não conseguem largar a mão do pecado, não conseguem se sentir fortes e empoderados pelo Espírito para dizer não à tentação. E carregam um fardo tremendo, porque apesar de serem cristãos, sofrem a agonia de não se sentirem salvos. Irmãos, esse é o tempo que Deus nos está chamando para acabar com esse sentimento. Ele precisa de homens e mulheres que se levantem certos, convictos de sua salvação, que tenham fé nos méritos do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o seu nome. Qual o teu nome, irmão, agora? Fala para Deus. Existe um texto na sua palavra que diz que nós precisamos cair sobre a pedra, que é Cristo, e sermos despedaçados, para sermos reconstruídos. Mas esse mesmo texto diz que a pedra cairá sobre muitos. E sobre quem ela cair, eles serão reduzidos a pó, jamais voltarão à existência. Então o grupo vai receber a pedra sobre eles, vai deixar de existir. São os ímpios. Mas os justos são aqueles que caem sobre a pedra, que é Cristo, e são reconstruídos, remoldados, recebem um novo nome. Assim como no Vale de Jaboque, Jacó recebeu um novo nome. Assim como Abraão recebeu um novo nome. Deus quer dar um novo nome para mim e para você. O nosso nome deve carregar a nossa história, o nosso testemunho e o nosso legado. Louvado seja o nome do Senhor. Você é capaz de fazer a oração do confronto? Você é capaz de orar a Deus dessa forma: Senhor, custe o que custar. Eu não aguento mais viver uma vida espiritual medíocre, pífia. Não aguento mais. Eu quero uma experiência viva, real, intransferível contigo. Uma experiência pessoal que transforme a minha mente, o meu coração, que me faça te obedecer com alegria. Eu estou indo para o final agora, estou bem pertinho do final, mas eu não posso deixar de falar para vocês mais alguma coisa. Pastor David Winkerson, não sei quantos conhecem esse homem, ele já é falecido, poderoso homem de Deus, que ao falar, era como quando Jesus falou na estrada de Emaús. Os discípulos disseram: porventura não nos ardia o coração enquanto ele falava? Este homem, David Winkerson, quando prega, quando fala, o nosso coração arde, cheio do Espírito Santo, homem de Deus. Esse homem, no início do seu ministério, olhava para um lado, olhava para o outro, não via as manifestações do Espírito Santo, achava o seu ministério seco, vazio, carnal, e ele sentou-se em um hidrante lá no meio da cidade de Nova York, e assentado sobre aquele hidrante, olhou para a cidade, alguns homens vestidos de mulher, outras, do outro lado, mulheres se prostituindo,
Em outro lugar, pessoas usando drogas, bem no centro da cidade. E ele olhou para o céu e disse assim: Senhor, esse foi a hora do confronto de David Wilkerson. Ele disse: Senhor, se isso é ter um ministério cheio do Espírito Santo, eu não quero mais. Eu estou cansado disso. Ele partiu para o confronto. E sabe, queridos, depois dessa oração de David Wilkerson, Deus começou a abençoá-lo e conceder a ele porções especiais do Espírito Santo. Ele foi o autor daquele projeto Desafio Jovem, que circundou o mundo todo, que tira jovens das drogas. Ele se infiltrou no meio dos traficantes e pregou o evangelho para os traficantes. Ele construiu uma das maiores igrejas construídas nos Estados Unidos, levou milhares de pessoas a Cristo. O seu ministério teve um up, teve uma renovação tão forte, mas tão poderosa, que agora os frutos do Espírito Santo começaram a ser observados na vida de David Wilkerson. Sabe, meus queridos, parece que Deus está esperando que homens e mulheres de valor se levantem, orem, clamem, que busquem a Deus de todo o seu coração e digam: Senhor, eu estou cansado dessa vida pífia, eu quero porção do Espírito, eu quero o Senhor me usando poderosamente para salvar minha família, para salvar as pessoas que estão ao meu redor. Será que você tem coragem de orar e dizer assim: Senhor, custe o que custar, me quebra inteiro, deixa-me cair sobre a rocha, me reconstrua, tira minha vida se necessário for, mas conceda-me a salvação, conceda-me o poder do Espírito para fazer algo enquanto há vida. Porque já diz o jargão: enquanto há vida, há esperança. Você tem coragem de orar assim comigo? Agora? Senhor, confronta-me, faça o que tiver que ser feito, mas salva-me. Senhor, não vou te deixar ir nessa oração enquanto o Senhor não me abençoar. Ah, meu querido irmão, minha querida irmã que me escuta, seja pelo YouTube, seja em qualquer outro meio de comunicação, pela internet. Deus está falando com você, querido. Será que nós vamos receber esse tiro e não vamos sentir nada, como diz uma música que eu ouvi? Será que vai explodir a bomba e a gente não vai ver o clarão? Será que a gente vai receber essa espada e não vai sentir dor? Será que todos irão embora e nós não iremos sair do lugar? Porque diz essa música que eu ouvi: depois que arde, o corte sempre alivia. Agora está ardendo, o mundo está em prantos, o mundo está em dor, mas vai aliviar provavelmente. E depois que aliviar, como você vai estar? E se Deus resolver não aliviar, e se formos daqui a pior, se estivermos entrando na grande tribulação, se estivermos começando um período de crise sobre a terra, será que esse corte vai aliviar? Ao ponto de não sentirmos nada? Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus me batize com sensibilidade. Que Deus te dê sensibilidade, meu querido. Para de andar em círculos e olha para Cristo. Todas as vezes que eu ouvia sermões assim de reavivamento, de apelo à obediência, à santidade, eu me angustiava, irmãos, me angustiava. Porque eu ouvia os apelos para a obediência, mas eu dizia: eu não consigo ser obediente assim. Onde é que eu estou errando? E parece que eu orava como Paulo e dizia: o que eu quero fazer não faço, e o que faço é o que não quero. Onde está o erro? Paulo, quando falou isso, Paulo estava se referindo aos pecados involuntários, irmãos. Aqueles que a gente comete sem racionalizar, sem refletir. E a gente cai mesmo, e a Bíblia tem uma promessa para estes justos que caem assim. O justo cairá muitas vezes, mas Deus vai erguê-los. Então, há uma promessa para o justo que tropeça, que peca involuntariamente. Mas se você peca voluntariamente, conscientemente, se não houver arrependimento, não tem jeito. Deus está permitindo essa dor, Deus está permitindo esse fogo, para que olhemos para Ele e deixemos os pecados voluntários. Os pecados voluntários. Pastor, você me pergunta: como ser obediente? Como conseguir fazer a vontade de Deus? Eu não consigo, eu digo para você, eu também não. Depois que eu recebi esse banho de graça,
Eu comecei a dar para Deus muitas coisas que eu guardava comigo, que eu não abria mão, que eu não conseguia vencer. Eu comecei a dar para Deus. Mas eu comecei a dar para Deus livremente. Comecei a dar para Deus com alegria. Isso foi acontecendo aos poucos na minha vida. E aí eu descobri por que isso estava acontecendo. Porque Deus dizia no hospital para mim, semeie, descansa, descansa, descansa. Os versos foram chegando, os versos foram vindo. E Deus disse para mim naquele hospital, eu sou responsável para conduzir você em obediência. Você tem fé nisso? Isso é justificação pela fé. Acreditar que Deus fez o que tinha que ser feito e que Ele fará o que precisa ser feito. O que foi que Ele fez que precisava ser feito? Morreu em nosso lugar, pagou por tudo e obedeceu perfeitamente. E o que ainda precisa ser feito? Ele precisa nos conduzir em santidade, em transformação contínua, em crescimento contínuo. E essa é uma responsabilidade de Deus. Você não consegue fazer isso por si só. Ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Por isso que ele falou para mim no hospital assim, ó, Semei, lembra como eu te ensinei a orar? Quando você orar, diga, Deus, não me deixe cair em tentação. Assim como está no Pai Nosso. Porque eu sou responsável para conduzir você em obediência. Você crê nisso? Isso é justificação pela fé. Aí Deus foi colocando outros textos na minha cabeça. Como de Ezequiel, eu vou tirar do seu coração um coração de pedra e vou te dar um coração de carne. Um coração que faça você capaz de obedecer a minha lei. Ele também disse, através de Paulo, para mim assim, Semei, eu estou tão certo, tão convicto, que aquele que começou boa obra em você vai completá-la até o último dia. Deus está trabalhando a minha santificação, Deus está trabalhando a melhoria do meu caráter. Deus está trabalhando agora mesmo com você. E não parou por aí. Ele também falou para mim assim, lembre-se, Semei, que sou eu que opero em você, tanto querer quanto efetuar. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe um outro texto, que para mim é um dos melhores, que provam para mim que Deus é responsável pela minha santificação, pelo meu crescimento espiritual? Está lá no livro de Judas, que só tem um capítulo, no verso 24. Ele diz assim, aquele que é poderoso para nos guardar dos tropeços e para nos apresentar diante dele com alegria, irmãos, com alegria. Como é que eu vou obedecer a Deus sentindo no coração um sentimento ruim? Como é difícil fazer a vontade de Deus? Não, o Senhor Jesus disse, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E se você está sofrendo para obedecer, tem alguma coisa errada. Você precisa desse confronto. Para que nesse confronto, você encontre-se com o poderoso Filho de Deus. Aquele que perdoa os teus pecados e aquele que te santifica para te tornar poderoso em boas obras. O Senhor Jesus disse, eu quero misericórdia, não quero sacrifício. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ah, meu irmão, descansa. Eu falo para você o que Deus falou para mim no quarto. Descansa, descansa. Como, pastor, descansar? Vai ao Senhor e deposita todas as tuas tentativas de salvação diante dele. Joga tudo diante dele e diz, Senhor, isso nada me serve. Se o Senhor não assumir o controle da minha vida, se o Senhor não transformar a minha mente e não me fizer amar a justiça, eu continuarei amando o pecado. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Que essa vigília seja um divisor de águas na tua vida. Que o Senhor possa ter te confrontado nesta tarde, nesta noite, e feito você refletir e dado a você a esperança da salvação em Jesus. Esse é o meu desejo e a minha oração. Amém. Feche os seus olhos, ore comigo. Bondoso Deus, queremos fazer essa oração perigosa, difícil de ser feita. Mas quem tem coragem está orando agora comigo. Está falando comigo as mesmas palavras e concordando comigo. Meu Deus, custe o que custar, se necessário for nos quebrar, nos lançar na fornalha da aflição, do sofrimento, da dor, da doença, não importa. Se o nosso coração for tão duro que o Senhor tenha que nos levar a esse processo doloroso para que sejamos salvos, que assim seja, bondoso Deus. Que assim seja, Pai. Custe o que custar, salva-nos, Senhor. Custe o que custar, confronta-nos, Senhor.
para que não permaneçamos inativos, letárgicos, diante deste clamor do teu santo monte. O Senhor mesmo disse que os homens desmaiarão de terror ante a expectativa das coisas que lhes sobrevirão. Há um clamor divino vindo dos céus, dizendo para todos nós: olhem para mim. Senhor, nós queremos olhar para ti. E nós também queremos que o Senhor olhe para nós. O teu povo tem sofrido, o teu povo tem caído doente, pastores estão morrendo, membros da tua igreja estão morrendo. Senhor, como disse Joel que temos que orar, nós estamos orando. Poupa, Senhor, o teu povo e não entregues a tua herança à vergonha, ao opróbrio. Bondoso Deus, tem misericórdia de nós. Há muitos de nós que estamos caminhando há muitos anos contigo na igreja, mas ainda estamos apegados às nossas inclinações, aos nossos pecados, e ainda não passamos por esse processo do encontro, do confronto e da conversão. Custe o que custar, ó Deus, faça-nos cair sobre a pedra que é Cristo, sermos quebrados se necessário for, mas regenera-nos na mão do oleiro, que ele reconstrua cada um de nós, que ele nos refaça para a honra e glória do teu nome. Essas bênçãos nós pedimos, agradecidos, porque oramos em nome do poderoso nome do Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Recebe a tua bênção, irmão, e descansa em paz de espírito. Amém.